Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um encontro nosso nesta Semana Santa. Hoje é quinta-feira, o quinto dia da Semana Santa, dia esse em que nós nos lembramos da última ceia, a última ceia de Cristo com os seus discípulos. Nós vamos falar sobre isso em seguida. Antes, vamos realizar a nossa oração. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos, concentrar a sua fé, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos diante da Tua santa e soberana presença. Acreditamos que o Senhor nos proporcionou esse momento e aqui estamos com o nosso coração aberto para ouvir a Sua voz e aplicar na nossa vida aquilo que nós vamos ouvir, ler e entender. Fala o nosso coração, Senhor. Oramos sempre, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Bom, que maravilha, né? Vamos seguir então com o nosso devocional. Antes, eu quero pedir para você que continue compartilhando, continue divulgando, está dando certo. Fiquei muito feliz no dia de hoje, para quem está acompanhando ao vivo, hoje quinta-feira, eu abri o meu Instagram e vi lá uma pessoa divulgando um dos meus conteúdos do YouTube, dizendo ela que pesquisou no YouTube, ela colocou lá como ler a Bíblia, quero entender a Bíblia. E o YouTube sugeriu para ela o meu canal. Que interessante. Por que isso acontece? Porque pessoas como você, aí do outro lado, está divulgando, está fazendo o conteúdo ser relevante. Cada vez que você clica no joinha, coloca um comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha com amigos, o YouTube vai entendendo, eles têm um sistema chamado de algoritmo, um robozinho que vai entendendo, olha, as pessoas estão gostando, tem muita gente clicando, tem muita gente compartilhando. E assim ele entrega para outras pessoas que tenham o mesmo interesse no campo de busca ali do YouTube. Então, você se torna comigo um compartilhador da palavra de Deus ao fazer isso. Então, vamos lá, cumpre a missão. Dê o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative as notificações. E por fim, compartilhe, copie o link, mande aí nos grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos, o grupo da família, o grupo da igreja, se você tem autorização para colocar links no grupo da igreja que você faz parte, enfim, vamos em frente, vamos seguir. Bom, então vamos falar sobre a quinta-feira da Semana Santa. Cada dia desta semana, da última semana da vida de Jesus na Terra, está deixando claro a real intenção de Jesus. Nós vemos que a cada dia dessa semana, ele mostra a sua intenção em derrubar a atual ordem religiosa e estabelecer um novo reino, atual do tempo dele, né? Então, aquela liderança religiosa, com isso, vinha buscando maneiras para parar Jesus, para matar Jesus, por causa da sua mensagem que estava se espalhando. E Judas, pelo que nós já vimos até aqui, um dos discípulos de Jesus, ele estava disposto a traí-lo. Nesse momento, Judas, ele estava disposto a se oferecer para trair Jesus. No primeiro dia da Páscoa, Judas decide trair Jesus e o sinal seria, acredite, um beijo. Bom, a Páscoa era uma festa judaica que reencenava o resgate de Deus para o seu povo naquela terra do Egito, a escravidão do Egito. Vamos ver então como que isso começou, lá em Êxodo capítulo 12. Vamos entender o que é a Páscoa. Por quê? Neste dia de quinta-feira da Semana Santa, Jesus estava com os seus discípulos celebrando a Páscoa, como judeu que ele era. Então vamos ver como foi instituída a Páscoa, como era para ela ser celebrada, para que você tenha um melhor entendimento. Êxodo capítulo 1, a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, um cordeiro então... Se a família for pequena para um cordeiro, se a família for pequena para um cordeiro,
Então, o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, por volta das 18 horas. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Nós conhecemos como batentes, né? Os batentes da porta. Aqui no Nordeste as pessoas conhecem como caixão, o caixão da porta. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Vocês já sabem que a palavra Páscoa quer dizer passagem. Comam depressa, é a passagem do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Então veja, o texto é claro. Foi-se instituída a Páscoa, a festa da passagem do Senhor, como ela deveria ser realizada, e que isso fosse realizado de geração em geração, ano após ano, perpetuamente. Como nós acabamos de acompanhar, Deus prometeu ao seu povo que se eles sacrificassem um cordeiro, pegasse o sangue, passasse nos batentes das portas, então a casa que tivesse essa marca, o anjo da morte ia passar e não iria entrar. Eles deveriam também ter comido a carne do cordeiro e comido ali dos pães sem fermento, como foi determinado, e assim Deus os libertaria. Bom, Deus cumpriu essa promessa, e após a refeição, o anjo passou e matou todos os primogênitos de cada família egípcia, cada casa que não tinha a marca. Após a morte dos primogênitos, o povo de Deus foi libertado do domínio egípcio, daquela escravidão, e logo se estabeleceu o seu próprio reino. Mais adiante, esse ritual se tornou uma celebração obrigatória no calendário judaico. Ano após ano, eles celebravam a Páscoa cumprindo esse rito. Era um dos principais dias da festa, dessa festa da Páscoa, a noite de quinta-feira, a ceia, o momento em que eles reuniam as famílias para celebrarem. Então, o chefe da família ou o anfitrião da festa, que às vezes poderiam juntar, famílias ali, então o anfitrião, ele fazia anúncios nesse momento, em memória da promessa que Deus tinha feito. Deus prometeu que iria nos tirar daquela terra de escravidão e mandar para uma terra que mana leite e mel. Então, ali naquela cerimônia, naquela solenidade, eram lembradas as promessas que Deus tinha feito para o seu povo, e a essas alturas já se cumprido, Eles estavam se lembrando de onde vieram e onde Deus os colocou. Então, eles se lembravam da passagem, a Páscoa, a passagem do Senhor pelo Egito e de como eles passaram de uma vida escrava para uma vida livre em uma terra que Deus deu para eles. Bom, Jesus veio a essa terra como homem e judeu e cumpridor de toda a lei. Ele teria que cumprir toda a lei e todos os ritos. Jesus está ali cumprindo esta lei
cerimonial, essa festa judaica com os seus discípulos, e nesse momento Jesus ele vai instituir uma nova forma de celebrarem a Páscoa. Ele chama os seus discípulos e fala: vamos preparar a ceia, vamos participar da Páscoa como temos participado até aqui durante muitos anos. Mas naquele momento, quando eles estavam compartilhando ali do cordeiro, do pão, do vinho que estava na mesa, Jesus ele vai ressignificar esses símbolos. Segundo Jesus, no momento ali da ceia, eles não estavam participando daquela ceia apenas para se lembrarem do evento salvífico que aconteceu no passado. Mas Jesus deixa claro ao dizer que aqueles eventos apontavam para ele. O que aconteceu no passado era apontando até a chegada dele. Vamos ler o texto lá de Marcos, capítulo 14, quando fala sobre a celebração da ceia de Jesus com seus discípulos. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12, fala sobre a preparação da Páscoa. Jesus dá as orientações para eles, como seria preparada a Páscoa, mas nós vamos direto lá para o texto onde eles estão participando da ceia. Versículo 22. Marcos 14, versículo 22. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nesta cena, Jesus, ele toma o pão e declara: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, o que está acontecendo aqui, vocês vão fazer em minha lembrança, se lembrando do que eu fiz. Da mesma forma, ele pega o cálice e ele afirma: este cálice é a nova aliança. É uma aliança no meu sangue que vai ser derramado em favor de muitos, em favor de vocês. Então, a aliança estabelecida por Deus na primeira Páscoa prometia a liberdade do povo de uma vida escrava para um rei numa terra em que eles tomariam posse, que seriam deles. Da mesma maneira, durante essa refeição, Jesus institui uma nova aliança e promete que por meio do sacrifício do seu corpo e do seu sangue, como Cordeiro de Deus, como primogênito de Deus, o povo seria libertado, mais uma vez, e dessa vez, de uma vida escrava do pecado, no reino da morte, para uma vida livre em Cristo, para um novo reino, e o reino eterno. Então, se na Páscoa dos judeus eles comiam a carne, um pedaço do corpo do cordeiro, em memória daquele primeiro cordeiro que foi sacrificado na passagem do anjo da morte no Egito, então aquilo marcou aquela época, a época em que o povo foi livre da escravidão. Jesus agora está dizendo o seguinte: comam desse pão, porque esse pão aponta para a minha carne. Se vocês comiam um pedaço de carne de cordeiro, lembrando daquele primeiro cordeiro, que através do sangue dele vocês foram livres da escravidão, agora vocês vão comer desse pão para lembrar do meu corpo, que vai ser dado por vocês na cruz, para libertá-los da escravidão dos pecados. Então, Jesus está pegando a Páscoa tradicional dos judeus e dizendo para os seus discípulos que todo aquele ritual antigo apontava para ele e que não seria mais necessário o derramamento do sangue de um animal para eles se lembrarem do pacto que foi feito naquela noite da passagem do Egito. Aquela aliança que era anunciada na ceia dos judeus, em algum momento eles anunciavam aquela aliança, se lembrando do que Deus fez no passado, agora ela está sendo substituída por uma nova aliança. Jesus mantém ali os elementos, pão e vinho, e através de uma metáfora com o seu corpo, Jesus fala: o pão é o meu corpo e o vinho é o meu sangue.
E ele deixa muito claro que a partir daquele momento é o sangue dele que seria derramado, e de uma vez por todas. Seria a última vez que os discípulos participariam da ceia nos moldes antigos, vamos dizer assim, naquele contexto antigo. É a última vez que vocês estão aqui participando de uma ceia onde vocês se lembrariam daquele cordeiro que foi usado para os libertar da escravidão do Egito. É a última vez que isso está acontecendo, Jesus disse. É a primeira vez que nós estamos ceando juntos em memória do que eu vou fazer. É a primeira vez, mas não seria a última. Jesus promete que essa ceia aconteceria novamente. Jesus disse, olha, é a última vez que eu estou participando dessa ceia aqui na terra com vocês, mas nós vamos participar mais uma vez juntos no reino. E nós, eu digo nós todos, discípulos, todos os salvos em Cristo. Essa é a promessa em que nós seremos reunidos no céu, na vinda de Cristo, todos, inclusive aqueles que já morreram. E dali, dessa reunião no céu, nós iremos para a nossa ceia no reino celestial. E que coisa gloriosa, né? Veja que Jesus, ele usou uma expressão judaica que os judeus diziam para dar ênfase a uma palavra. É como se fosse um juramento. Quando Jesus disse assim, em verdade lhes digo, Jesus está dando ênfase dizendo, é um juramento, é uma promessa, eu estou dizendo para vocês, eu estou garantindo para vocês que nós um dia beberemos o vinho juntos lá no reino. Jesus está dizendo para eles o seguinte, nem a morte vai nos separar. Não vai nos separar. Eu vou morrer, mas a morte não vai nos separar. Nós vamos nos encontrar. Nem a morte é capaz de frustrar essa nova aliança. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eu estou celebrando aqui hoje com vocês pela última vez na terra, mas eu prometo que nós iremos celebrar novamente no reino, porque a morte ela não vai nos separar. E que coisa gloriosa, que maravilha é sabermos disso. Meu irmão, minha irmã, de uma forma devocional, vamos aplicar isso na nossa vida. Se no passado o povo celebrava, através da ceia, da Páscoa, a libertação da escravidão do Egito, nós hoje celebramos na nossa Páscoa a nossa libertação de uma vida escrava por causa do pecado e eternamente morta, porque o salário do pecado é a morte. Então, na nossa Páscoa, nós celebramos esses eventos que aconteceram. Sim, eventos trágicos. Nós estamos narrando aqui coisas terríveis que aconteceram. Após a ceia, uma série de coisas aconteceram. Judas deixa aquele jantar e vai trair Jesus. Os discípulos entram em uma discussão para saber quem vai ser o maior ou quem poderia ser o maior ou líder, no meio deles. Jesus se retira para um jardim e vai orar, porque ele está sentindo muita angústia, ele está com o coração apertado, ele diz, eu estou angustiado até a morte. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus pesará sobre mim. Então ele faz aquela oração muito conhecida, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Enquanto Jesus está ali orando, angustiado, Judas retorna com uma multidão, com porretes, diz a Bíblia, batendo os porretes nas mãos, aquele barulho de quem vai prender um ladrão, que vai prender um malfeitor. Alguns oficiais também estavam ali para prenderem Jesus e o levarem para um tribunal judaico. Nesse momento, os discípulos se dispersaram, os discípulos abandonaram Jesus. Até Pedro, um dos seus discípulos mais chegados, nega Jesus. Diz, eu não conheço esse homem. Por fim, aquele falso sistema religioso condena Jesus como um herege. Espanca ele até o amanhecer. Deram bofetadas na cara de Jesus. Cuspiam na cara dele, dizendo que ele era um herege. Bom, até aqui é o que aconteceu na quinta-feira. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a sua crucificação, o sábado de aleluia e por fim chegaremos ao domingo de ressurreição. Mas nesta quinta-feira da Semana Santa, apesar de tantas coisas trágicas que aconteceram com o nosso mestre, nós podemos abraçar a mensagem de esperança que ele nos deixou. Jesus declarou que a escuridão e a desilusão das últimas horas da vida dele faziam parte
de uma obra salvadora que ele estava para realizar. Não era para a gente perder as nossas esperanças. Ele iria voltar, ele iria ressuscitar e juntar os seus discípulos novamente. É uma nova aliança. É uma aliança que não poderia ser selada sem derramamento de sangue. Uma aliança jamais seria selada sem derramamento de sangue, mas ele derramou o próprio sangue dele. Foi derramado por nós. Assim como o pão deve ser partido e comido, o vinho derramado na cruz deve ser bebido por nós. Então, nesse dia, Jesus prometeu que ele seria o cordeiro que derramaria o seu sangue pela nossa liberdade. Lembrando, assim como Israel foi libertado da escravidão pelo sangue de um cordeiro, nós somos livres, libertos da escravidão do pecado e do seu salário, que é a morte, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus pela Quinta-feira Santa, porque foi a partir dali que nos tornamos cidadãos livres e do novo reino, o reino eterno, o reino de Jesus. Eu quero finalizar nesse momento orando por você, para que você aceite que o corpo e o sangue de Jesus, ele foi dado em seu lugar, como uma promessa de Deus, uma nova aliança para te libertar do pecado e conduzir você para a vida eterna. Você aceita Jesus como seu único, exclusivo, suficiente Salvador? Você entende o sentido da morte dele? Você entende que o celebrar da ceia hoje é em memória do que Cristo fez? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você em preparação deste domingo, onde junto nós participaremos da ceia do Senhor. Você talvez frequenta um ambiente culto, você vai à sua igreja, você vai participar da ceia certamente, ou você pode preparar aí a sua ceia, preparar o pão, preparar o vinho, chamar os seus familiares e participar conosco do nosso culto de ceia que ele é transmitido. Mas eu falo mais sobre isso com vocês nos nossos próximos devocionais, tá bom? Antes mesmo de participar da ceia, então declare comigo nessa oração que você aceita Jesus como seu Salvador, que você entende o sacrifício e a morte dele na cruz. Amado Deus, nesse momento pessoas se rendem ao Senhor, nesse momento pessoas se curvam diante de Ti e o aceitam como seu Salvador, entendem a sua condição de pecadores e reconhecem o quanto precisavam do Senhor. Eu digo precisavam porque o Senhor já veio e já está disponível para todos aqueles que creem em Ti, para todos aqueles que Te buscam. Senhor, que vidas sejam salvas através dessas mensagens que nós estamos trazendo aqui nessa semana devocional. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que nesse momento se encontra em estado de graça, reconhecendo o quanto precisa de Ti, que decidem abandonar as suas vidas de pecado e se aproximarem de Ti, praticando o que é justo, o que é correto e o que é bom. Que o sangue derramado naquela cruz, o sangue do Cordeiro, nos justifique diante de um Deus tão santo, puro e imaculado, nos dando a oportunidade e o privilégio que é entrar na Tua presença, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, rasgando o véu, a saber, pelo Seu sangue. Obrigado, Jesus, por nos dar esse livre acesso à presença do Pai. Louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor e Te entregamos toda a nossa vida. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, vou ficando por aqui em mais um devocional. A gente se encontra no nosso próximo devocional, nosso 6º devocional, falando sobre a morte de cruz, a crucificação de Jesus. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.